Bom, o preparo tem que ser feito num dia antes. Sempre é que nós chamamos de pré-preparo ou tempero e tal. Assar tem que ser colocado bem cedo. Então, tudo depende da quantidade de frango que você vai assar. Porque vamos supor que você tem uma assadeira só e vai precisar assar, por exemplo, mais de 40 frangos. Porque essas assadeiras, elas são vendidas para 30 frangos, mas elas só dão 24. Porque se você usar frango acima de 2 quilos, só vai caber 4 em cada espeto, então dá 24. Então você teria que assar, por exemplo, uma assadeira, uma quantidade, digamos, aí pelas 6 horas da manhã. Então das 6 até as 8h30, mais ou menos, você está com aquela primeira etapa pronta. Aí você repõe os outros e aí vai mais 2h30, mais tal. Então você vai estar lá pelas 10h30, 11 horas, está saindo a última fornada. Por que é interessante você colocar bem cedo? Porque às vezes tem clientes que, no nosso caso aqui, vão muito pro mar, né, passear de barco. Então essas pessoas vêm aí 8h30, 9 horas, já tem algum cliente comprando. Então é interessante colocar já às 6 da manhã a primeira fornada, e a segunda, à medida que você vai tirando, você já vai repondo, vai subindo. Quem tem uma assadeira só e assa só, digamos, uma fornada, ou seja, 24 frangos, ele pode deixar na assadeira e deixa a boca de baixo bem baixinho, aí ele fica tipo estufa. Mas quem não tem, ou quem precisa usar a assadeira mais uma vez, é aconselhável ter uma estufa que regula ela numa temperatura de 60 graus, porque a temperatura de 60 graus é uma temperatura que ela não assa, ela não acelera o processo de cozimento e de assado, e ela não permite que se desenvolva bactéria. Então aqui a bactéria, ela se desenvolve justamente na temperatura entre 30 e 40 graus. Ou seja, acima de 12 graus já começa a ser área de risco, principalmente em lugares muito quentes. Mas a temperatura maior de risco é de 30 a 40 graus. Aí depois de 40 graus, 45, 50, 60, já começa a ter um pouco mais quente, e aí as bactérias já têm dificuldade de sobrevivência. A tendência é de ressecar um pouco. Então, o que aconselha? Você pode colocar no fundo da forma, na bandeja onde vai esses frangos, você pode colocar um pouco de água, um pouquinho de água. Deixa um lastrozinho de água, não muita coisa. Porque à medida que essa água vai aquecendo, ela vai evaporando e vai umedecendo aquele ar. Então, a probabilidade de ressecar é bem menor. A outra vantagem de ter a estufa é que se você tem o frango na estufa, quando o cliente chega, o seu processo de atendimento fica mais rápido, porque se ele está na máquina, você vai ter que tirar o espeto, frouxar os espetos, tirar do espeto, é todo aquele processo, e aquilo demora. Se você tem uma fila de clientes, a estufa agiliza esse processo de atendimento, então você fica com um processo de venda mais dinâmico. Então essa é uma das grandes vantagens que eu vejo de ter uma estufa no ambiente de venda.